E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Freitas e hoje a gente vai falar sobre camada de ozônio. Vamos lá? A primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é que camada de ozônio é diferente de efeito estufa, que é diferente de aquecimento global. Então não se esqueça, você não pode confundir esses três termos. Se você não sabe o que é efeito estufa e não sabe o que é aquecimento global, vou deixar no card aqui em cima os vídeos desses conteúdos para vocês nunca mais confundirem. Então agora sim, a gente pode falar sobre a camada de ozônio. Primeiro de tudo, o que é ozônio? O ozônio nada mais é que um gás formado por 3 átomos de oxigênio. Então, quando a gente tem a junção de 3 átomos de oxigênio, a gente vai formar uma molécula de ozônio. O ozônio, então, tem a forma molecular de O3, tá? Então, toda vez que vocês verem O3, está se referindo ao gás ozônio. Se você sabe que o ozônio é um tipo de gás, o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é uma região onde temos a concentração elevada desse gás chamado de ozônio. O3, que na imagem vocês conseguem ver o planeta Terra, né? Olha só, nesse elemento 3D, vocês conseguem ver o planeta Terra, azulzinho com verde aqui. E logo depois, a gente tem a atmosfera. A atmosfera, vocês devem ter aprendido lá na escola, que a nossa atmosfera, ela tem camadas. Então, ela tem troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Sabendo disso, que nossa atmosfera tem várias camadas, a gente tem aqui, ó, vou até colocar para vocês o nome para ficar mais fácil. Essa primeira camada aqui da atmosfera é chamada de troposfera. A troposfera é onde nós vivemos, desde a superfície terrestre até cerca de 12 quilômetros para cima. Aí é considerado a camada da troposfera, uma das camadas da atmosfera. Logo depois, a partir de 12 quilômetros, a gente tem a estratosfera, que vai até cerca aí de 50 quilômetros. Depois a mesosfera, e aí depois a gente ainda tem a termosfera e a exosfera, que não está mostrando aqui na imagem, mas ainda assim a gente tem. Ok? Onde se localiza a camada de ozônio? Aqui vocês podem ver que está indicando camada de ozônio. Não é ozônio, tá? É porque aqui está em outra língua. No caso, é ozônio. Vou até colocar aqui o nome para vocês, bem destacado, ozônio. A camada de ozônio, ela está localizada na estratosfera, mais especificamente entre 15 e 35 quilômetros. Tá? Alguns falam 30 quilômetros, alguns falam 35 quilômetros. Depende aí do livro que vocês estão vendo, da fonte de pesquisa que vocês estão olhando. Então, aqui a gente tem a camada de ozônio sendo localizada nessa camada aqui, ó, chamada de estratosfera. Se a gente fosse destacar, a gente colocaria a camada de ozônio aqui no meio da estratosfera, ok? Então, onde está localizada a camada de ozônio? Na camada da atmosfera chamada de estratosfera. Então, a camada de ozônio está localizada na estratosfera. Ok, entendido isso daí. Então vocês viram que a atmosfera ela tem várias camadas e a camada de ozônio está localizada na estratosfera, tá? Lembre-se disso e lembre-se também que nós, seres humanos, estamos localizados aqui na troposfera, logo na superfície terrestre. Entendido isso aí? Qual que é a função da camada de ozônio? Porque todo mundo fala assim, camada de ozônio isso, buraco na camada de ozônio, é ozônio, enfim. As pessoas costumam falar muito sobre isso, principalmente há alguns anos atrás. Mas qual que é a importância da camada de ozônio? Qual que é a função dela? Vocês sabem que o Sol envia vários tipos de raios aqui para o planeta Terra. Por exemplo, raios infravermelhos, raios ultravioletas, né, conhecidos como raios UV, que é o foco aqui da nossa aula de hoje. A gente tem aqui, então, a camada de ozônio no planeta Terra, que está coloridinha aqui, demonstrando, ó, para vocês, ó. Dá um tour. Essa aqui é a camada de ozônio, tá? Coloridinha, envolvendo o planeta Terra. Cuidado para não confundir lá com o efeito estufa, tá, gente? São coisas diferentes. Essa camada de gases, ozônio, ela vai ajudar, ela tem como função principal, tem como importância, filtrar os raios ultravioletas que chegam aqui no planeta Terra. Então, a camada de ozônio vai filtrar, vai absorver e não deixar com que todos esses raios ultravioletas passem para o planeta Terra. Então, essa camada de ozônio vai absorver cerca de 90% dos raios ultravioletas vindos do Sol, para não deixar com que todos esses raios ultravioletas cheguem até a Terra, porque vocês vão ver que eles são prejudiciais à saúde. A função principal da camada de ozônio é filtrar, absorver a maior parte desses raios ultravioletas vindos do Sol para nos proteger. Então, ela atua como um escudo, tá? Mas proteger de quê? A camada de ozônio vai tanto proteger nós, seres humanos, quanto os outros seres vivos de vários fatores, como, por exemplo, vai proteger a nossa pele contra vermelhidão, alergias, queimaduras, câncer de peles, que são provocados pelos raios ultravioletas, e também vão proteger a nossa visão, que também os raios ultravioletas podem ser prejudiciais para nós. Assim, a camada de ozônio vai proteger a nossa pele e nossa visão principalmente. Mas como que funciona essa proteção? Vamos dar uma olhadinha aqui no funcionamento
efeito dessa camada de ozônio. Eu não sei se você sabe, mas os raios ultravioletas podem ser de 3 tipos: UVA, UVB e UVC, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, os raios ultravioletas temos 3 tipos: UVA, UVB e UVC. E aqui a gente tem uma parte do planeta Terra, tá? Vou dar um tourzinho bonitinho, tá? Em vermelho aqui, vocês estão vendo a camada de ozônio, tá sendo representada, e a gente vai entender o funcionamento da camada de ozônio sendo aplicada nesses 3 tipos de raios ultravioletas. Então vamos lá. Qual que é o funcionamento? A camada de ozônio, ela vai deixar os raios ultravioletas do tipo A passar para a Terra. Então, eles não são absorvidos. Eles deixam, a camada de ozônio deixa passar os raios UVA para o planeta Terra. Os raios UVB são aqueles que causam queimação, irritação de pele, alergias, cânceres de pele. São aqueles que são mais prejudiciais mesmo à nossa pele. Então, a camada de ozônio vai tentar proteger, vai tentar absorver esses raios ultravioletas do tipo B. Só que ele não consegue proteger totalmente, mas ele protege grande parte. Esses raios UVB, eles vão passar parcialmente para o planeta Terra. Por que parcialmente? Porque parte deles, eles não vão chegar até a Terra, porque vão ser barrados pela camada de ozônio. Então, o UVA vai passar totalmente para o planeta Terra, não barra eles. Os raios UVB, eles vão passar uma parte para o planeta Terra, que a camada de ozônio vai tentar nos proteger. Ela vai absorver grande parte dos raios ultravioletas do tipo B, dos UVB, mas parte vai passar para a Terra. Já os raios ultravioletas do tipo C, ou então UVC, eles não vão chegar até a Terra, porque a camada de ozônio vai conseguir barrar totalmente. Esses são os raios responsáveis por problemas na visão e até mesmo, além de causar danos, pode causar até mesmo cegueira, se eles não forem barrados pela camada de ozônio. Então, lembre-se, a camada de ozônio nos protege, filtra os raios ultravioletas, Ela absorve os raios ultravioletas. Só que os raios ultravioletas, eles podem ser classificados em UVA, UVB e UVC. A gente tem 3 tipos de raios ultravioletas. UVA, ozônio não vai barrar, eles vão deixar passar para o planeta Terra. Os raios UVB, a camada de ozônio vai tentar barrar ali uma parte, mas outra vai acabar passando. Esses são os responsáveis por câncer de pele, vermelhidão, alergias, danos na pele de uma forma geral. Os raios UVB são aqueles que a camada de ozônio consegue barrar e, se não fosse barrado, a gente teria problemas de visão, até mesmo cegueira. Além de, claro, os raios ultravioletas afetarem nosso sistema de defesa do corpo, o sistema imunológico. Por isso a importância da camada de ozônio, gente, que é a camada de ozônio que nos protege contra esses raios ultravioletas, para a gente não ter danos na nossa pele, danos na nossa visão. Por isso toda aquela importância de usem protetor solar, inclusive, usem protetor solar, gente. Se vocês verem lá no rótulo, fica escrito proteção contra os raios ultravioletas do tipo tal, tá? Do tipo B. E tem também aquela questão de não se expor ao sol das 10 horas da manhã às 16 horas da tarde, às 4 horas da tarde. Por quê? Porque a incidência dos raios UVB, dos raios ultravioletas do tipo B, é muito mais forte nesse horário de 10 às 4 horas da tarde. Então, o ideal é que você se exponha ao sol, porque é importante sim para poder estimular a produção da nossa vitamina D do nosso corpo antes das 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde, que é quando, entre aspas, o sol está mais fraquinho, os raios solares estão mais fraquinhos. Então é melhor do que você se expor de 10 horas às 4 horas da tarde, que é um sol mais forte, digamos assim, um sol mais forte. Mas agora, vocês sabem que tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. O ideal é sempre o equilíbrio de tudo. Em excesso, o ozônio pode fazer mal, sim. Por exemplo, se o ozônio estiver em grandes quantidades, ele pode contribuir com o aquecimento global por causa da intensificação do efeito estufa. Se tem muito gás em excesso é ruim, porque contribui lá com o aquecimento global, que vocês já viram aí no vídeo do card aqui em cima que eu coloquei pra vocês, ok? Mas que história é essa de buraco na camada de ozônio? Que normalmente é o tema mais falado sobre camada de ozônio. Buraco na camada de ozônio, substâncias que destroem a camada de ozônio. Você imagina comigo, se a camada de ozônio é tão bom assim para os seres vivos, tão bom assim principalmente para os seres humanos, o ideal é que ela não seja destruída, certo? Porque ela está nos protegendo. Mas o que provoca a destruição e a abertura de um buraco na camada de ozônio? Primeiro, vamos entender esse negócio de buraco na camada de ozônio. Aqui vocês estão vendo o planeta Terra, em coloridinho, a camada de ozônio. E aqui, eu vou virar aqui para vocês vão ver que tem uma área parecendo mesmo um buraco, olha só, onde não está colorido, tá só na parte azul. Então aqui tudo é a camada de ozônio, a grande concentração de ozônio, e aqui parece ser um buraco, como se não tivesse ozônio, como se não tivesse camada de ozônio nesse local.
formando um buraco. Aqui, também da mesma forma, ó, um buraco na camada de ozônio. Esse aqui é só uma representação para vocês entenderem que, na verdade, a gente fala um buraco, né, como se não tivesse ozônio nenhum naquele local, formando realmente um buraco vazio, mas não é bem assim, tá? O buraco na camada de ozônio, na verdade, é uma região onde tem menos concentração de ozônio, ou seja, uma pouca concentração de ozônio. Então você imagina que no planeta Terra inteiro tem uma grossa camada de ozônio. E nessa região aqui, ó, tem uma camada fininha. Então, ou seja, grande concentração aqui e pouquíssima concentração aqui, dando a entender e parecendo que é um buraco na camada de ozônio. Mas o que provoca esse buraco na camada de ozônio? O que provoca essa diminuição da concentração de gás ozônio no planeta Terra? Se nós, seres humanos, começarmos a liberar certos gases para a atmosfera, como, por exemplo, óxido nitroso, óxido nítrico, gás carbônico, né, dióxido de carbono, e principalmente os clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbonos, entre outros, também outros gases, que são vindos da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, liberação por veículos, liberação por indústrias, queimadas, decomposição de matéria orgânica, uso de produtos em spray, como, por exemplo, desodorante, produção de materiais plásticos, em equipamentos de refrigeração, como, por exemplo, ar-condicionado antigo, geladeiras antigas. Como assim? Não, peraí, calma lá. Como assim geladeira antiga e ar-condicionado antigo? Por que antigo? O que as geladeiras e os ar-condicionado têm a ver com a liberação de gases? Esses equipamentos mais antigos de refrigeração, eles liberam gases conhecidos como clorofluorcarbonetos, os conhecidos CFCs. Só que o que acontece? Por que mais antigos e não os mais atuais? Porque em 1987 foi assinado por vários países um acordo chamado de Protocolo de Montreal, onde todos esses países que assinaram se comprometeram em reduzir a quantidade de gases CFCs para a atmosfera, que eram em grande quantidade. E isso era um dos indicativos que causavam o buraco na camada de ozônio. E assim, com essa assinatura do Protocolo de Montreal, vários países reduziram a emissão desse gás CFC, substituindo por outros, o que ajudou grandemente para uma certa recuperação da camada de ozônio. Só que, claro, a gente ainda está enfrentando problemas porque tem outros gases que também prejudicam a camada de ozônio, embora esse CFC era um grande terror. Mas então, como que acontece esse negócio de buraco na camada de ozônio? Se a gente liberar esses gases que eu falei com vocês, como por exemplo óxido nitroso, óxido nítrico e assim por diante, se a gente libera na atmosfera, esses gases, na hora que os raios solares incidirem nesses gases, eles vão ser quebrados. E na hora que eles são quebrados, separados, eles começam a se juntar com o gás ozônio, que ele vai ser transformado em oxigênio. Lembre-se que o gás ozônio é O3, o oxigênio é O2. Então, a partir do momento que o gás ozônio se quebra, se separa e vira gás oxigênio, e outra parte dele se junta com outros gases, a gente tem a camada de ozônio se desformando, né? Desintegrando. E com a camada de ozônio se desintegrando, quem que vai filtrar os raios ultravioletas vindo do Sol? Se a camada de ozônio está desintegrando, se ela está sendo destruída. Mas aí um detalhe, você pode pensar assim também, a professora tá se desintegrando, a gente tá perdendo essa proteção, né? Até porque se a gente não tiver essa proteção, a gente vai ter uma série de danos à nossa saúde, como por exemplo, danos em nossa pele, né, cânceres e tudo mais. Mas o oxigênio é uma coisa boa. Se o ozônio foi transformado em gás oxigênio, a gente respira oxigênio. Então não seria uma coisa boa também? Não, gente. Por quê? Porque essa desintegração, ou seja, essa desformação, digamos assim, quando a camada de ozônio é destruída, ela está sendo destruída e transformada em oxigênio lá na estratosfera, lá longe de nós. Então, o oxigênio lá na camada de estratosfera não vai nos ajudar. A gente precisa de oxigênio aqui na troposfera, aqui na nossa camada da atmosfera. Lá pra gente não é interessante, lá pra gente não importa. Porque a gente não tá respirando gás oxigênio lá na estratosfera. A gente tá respirando oxigênio aqui na troposfera. E o inverso também é verdade, tá? Se a gente tem a formação de ozônio aqui na troposfera, como a gente tem casos também de ozônio sendo formado aqui na troposfera, também é ruim da mesma forma, tá? O ozônio é bom pra gente lá na estratosfera. Aqui na nossa camada troposfera, pra gente não é útil, tá? O ozônio não é útil. Muito pelo contrário, ele pode causar na gente uma série de problemas de saúde, né? A concentração aqui pertinho de nós. Concentração de ozônio, a grande quantidade, pode causar problema respiratório, pode agravar a poluição do ar, pode causar aí chuvas ácidas, né, agravar essa situação, pode afetar na fotossíntese das plantas. Então, assim, ozônio é bom lá, oxigênio é bom aqui, tá? O inverso não é bacana. Só para resumir, lembre-se que a camada de ozônio é uma camada que nos protege contra danos na nossa pele e danos em nossa visão. A camada de ozônio vai filtrar os raios ultravioletas vindo do Sol e fazer com que não cause
tantos danos em nossa saúde. Ele deixa passar totalmente para a Terra os raios UVA, eles barram, eles absorvem parte do UVB e eles não deixam passar o UVC. Se a gente não tiver essa camada de ozônio, e quanto menos a gente tem, mais problemas de saúde a gente vai ter, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não esqueçam de comentar aqui embaixo e eu espero vocês pro próximo vídeo. E vem comigo aprender biologia!